Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, jovens, boa tarde. Espero que possamos ter uma tarde agradável de estudos. Aproveito também para dar boa tarde aos internautas através do site ctj.com.br, através das ondas do canal 11, Valdir, da FEB TV, 19 do canal da FEB TV e também do Facebook do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Uma grande alegria imensa retornar a essa instituição de paz e amor. Trago o abraço carinhoso e fraterno dos irmãos da cidade de Araruama, mais especificamente da nossa instituição, a Sociedade Espírita Sem Fronteiras, que é uma instituição nova, é uma instituição jovem, que tem apenas 1 ano de fundação, realizou-se agora em setembro. E a gente sempre agradece o amparo, o apoio e o carinho dos irmãos e dos amigos que sempre procuram, de uma forma ou de outra, nos prestigiar. E quando a Elisa nos fez a proposta do tema, dessa temática em relação a Educa-te, a educação, para essa construção desse mundo melhor, essa construção desse mundo regenerado, nós poderíamos traçar muitos caminhos, muitas alíneas, porque a educação, ela nos remete a diversas coisas. Pode ser a educação escolar, a educação sexual, a educação musical, a educação mediúnica. Mas daí nós preferimos dar um foco específico, já que o nosso tempo ele é de 40 a 50 minutos, proposto pela instituição, em trabalharmos a educação moral. Porque afinal, se todos nós formos educados moralmente, com certeza o nosso mundo será muito melhor em todos os aspectos das outras formas e entendimentos de educação. Certa feita, há muito tempo atrás, ouvi um companheiro dizer que a instrução mora na mente, e isso seria a razão. E a educação, ela mora no coração, ou seja, no sentimento. Quando nós temos a junção da razão com a educação ou da instrução, nós vamos obter o tipo de fé que a doutrina espírita nos proporciona, que é a fé raciocinada. Porque quando eu estudo e tento colocar em prática os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da codificação espírita, eu com certeza vou galgar passos dentre a lei de progresso, porque eu vou me melhorar como espírito. Nós não somos seres humanos, nós somos espíritos. Nós estamos seres humanos. Todos nós somos espíritos. Não nos esqueçamos disso, porque muitas das vezes a gente fica se questionando das doenças, o porquê elas ocorrem. Muitas das vezes a doença, ela vem para nos proporcionar alguma espécie de educação, alguma espécie de entendimento que eu ainda não obtive. Rememoremos o caso do nosso querido e Senhor Jesus Cristo.
Conforme questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais: qual guia mais perfeito em que Deus teria oferecido para a humanidade? Os amigos espirituais então nos respondem: vede Jesus. Então Jesus, ele é exemplo e guia em tudo, porque os amigos espirituais não colocaram ponto vírgula, não colocaram mais, nem complementaram a resposta, apenas responderam: vede Jesus. Isso significa que em todas as situações das nossas vidas, eu vou colocar Jesus. Hoje, nós temos a grata e imensa satisfação de realizar uma atividade em nossa instituição muito conhecida como atendimento fraterno. E a grande maioria das pessoas que vêm nos procurar no atendimento fraterno são basicamente 3 tipos de problema: perda de ente querido, isso são dados estatísticos, depressão ou outros problemas de doença e problemas financeiros. E a nível de reflexão, gostaria de que pensássemos o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo morreu pregado numa cruz aos 33 anos de idade, achincalhado pelo seu próprio povo, onde Divaldo Franco nos narra, em que a gente acha que aquela cruz era muito bonitinha, como as cruzes que nós vamos ver nos filmes cinematográficos. Divaldo Franco nos narra que aquela cruz, as limas da madeira arranhavam-lhe as carnes, entravam-lhe as carnes. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha teto, e desencarnou com 33 anos de idade. Ora, conforme está nos textos bíblicos, Jesus foi o filho a que Deus mais amou. Ora, Deus não seria irracional, Deus não seria ignorante. E nós buscamos a cura para as doenças buscando longevidade, querer viver mais. Buscamos as instituições espíritas com tratamento de maca forte, com tratamento de passe forte. Vamos procurar as instituições espíritas porque não estamos bem financeiramente. E quem é que não está nos tempos atuais? Nos olhamos e nos enxergamos como sendo aquele último caroço do saco de feijão, aquele mais brilhoso, mais bonito e mais especial. E reclamamos muitas das vezes que o nosso Pai eterno e divino não escuta as nossas preces. E achamos que o processo da obtenção das curas ou das diversas curas que possam existir é algo que se compra de fora para dentro, ou algo que se adquire de fora para dentro. Não. É algo que se adquire de dentro para fora. Observemos o exemplo de Jesus, maior pedagogo por excelência. Jesus escolhe dentre os seus apóstolos ou discípulos, tanto faz como prefiram chamar, Pedro, que era um ser totalmente ignorante, robusto. Quantos de nós não somos? Ou Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que caminhou no erro do meretrício durante muitos anos. Quantos de nós não caminhamos num equívoco grande durante muitos anos? Ou ainda Bartolomeu o Triste, que com certeza tinha depressão, tal qual muitos de nós estamos aqui hoje. Ou ainda escolher o cobrador de impostos, escolher Tomé, aquele que só acredita vendo.
Quantos de nós não nos identificamos com algum desses seguidores de Jesus? Vejamos que Jesus não escolheu ninguém perfeito para segui-lo, para caminhar ao seu lado. E nós, muitas das vezes, nos tolimos de seguir, de ter uma prática religiosa, porque não somos perfeitos. Emmanuel vem nos conclamar para tomarmos muito cuidado, porque isso pode ser preguiça. Então, ninguém aqui deve esperar ser anjo para praticar a caridade. Porque hoje nós habitamos num mundo de provas e expiações. Olha o nome do estágio em que nós nos encontramos, meus irmãos. Provas e expiações. Foi o próprio Cristo que disse: nesse mundo somente tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também podem. Porque comigo o jugo é leve e o fardo é suave. Tomai a tua cruz e siga-me. Jesus em nenhum momento vem prometer cura. Jesus em nenhum momento vem prometer livramento. Não. Pelo contrário, ele vem oferecer apoio. Porque as grandes pedagogas, as nossas grandes educadoras morais, são justamente as nossas provações, das quais a gente quer tanto correr. Se eu tenho problema com a maledicência, com a fofoca, e que eu tenho dificuldade para domar e vencer isso, é justamente isso que eu vim para trabalhar nessa encarnação. Se eu sou um sexólatra, um drogadito, e tenho essas dificuldades, é porque é justamente isso que eu vim trabalhar nessa encarnação. Então a gente precisa estar muito atento com as nossas ações e com as nossas atitudes. E Jesus tinha uma postura firme com os seus apóstolos, porque muitas das vezes educar não é sempre dizer sim. Nós ainda temos uma visão muito piegas de Jesus. Quando a gente fala assim, o amor de Jesus, não, porque eu acredito no amor de Jesus, não, mas o amor de Jesus salva. Que amor é esse? Que amor é esse? Vejamos o exemplo quando ele e seus apóstolos a caminho para a cidade de Jerusalém, param no meio do caminho para descansar, e Pedro então, amargurado, torturado ali pela situação que ele já estava prevendo que viria a ocorrer, ele chama o mestre e diz: mestre, não vamos a Jerusalém, porque senão irá te acontecer algo ruim. Jesus vira para Pedro com toda a autoridade moral que lhe cabia e disse: cala-te, Pedro, pois quem fala por ti é o diabo. Jesus fala isso com amor no coração. O amor que educa. Quando a caminho do Gólgota, ele recebe uma bela chibatada do centurião, ele vira-se e com seu olhar penetrante ele diz: covarde, por que me bate se eu nada te fiz? Ou então, quando na passagem dos vendilhões do templo, ele chama os fariseus de hipócritas, e diz que estão fazendo a casa do Pai, que deveria ser um templo de oração, em comércio. Será que Jesus faltou com amor naquele momento? Quando vem chamar aqueles homens a uma reflexão? Ou mesmo quando ele diz: vós sois uma raça de víboras. Isso, no nosso entendimento peculiar, ainda de seres de provas e expiações, pode parecer um pouco ofensivo chamar alguém de víbora. Só que Jesus conseguia fazer isso com autoridade moral, com amor no coração, com verdadeiro amor,
que é um amor que a gente ainda não compreende. Vamos tentar contextualizar. Vamos imaginar que uma criança de 8 anos nos procure e peça o seguinte: pai, mãe, vô, tio, tia, dá para mim um copo de cachaça? Que é que no mínimo vocês vão responder: tá maluco, garoto? Tá maluco, menino? Só depois dos 18 anos. E isso, se você tiver dinheiro para comprar, porque eu não vou dar. Não é isso que a gente responde? Porque sabemos que não é o momento de uma criança de 8 anos passar por uma experiência desse tipo. Eu acredito que nem depois dos 18. Né? Então, a pedagogia divina sobre nós, a educação divina sobre nós, funciona da mesma forma. Muitas das vezes eu oro em prece: Senhor, dá-me as condições financeiras melhor, mas não está no momento da gente ter. Porque se a gente ter, a gente vai tropeçar. Às vezes a gente quer uma cura para uma doença, mas não está no momento da gente ter aquela cura, porque a gente ainda precisa aprender com aquela doença. Então, muitas das vezes, Deus vai nos enxergar como esse menininho de 8 anos, que não estava no momento dele ter o copo de cachaça dele. Tá claro, gente? Para que nós justamente consigamos sentir um pouco essa psicosfera que Jesus queria nos passar do verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor educa. Emmanuel e Chico, no seu primeiro encontro, qual foi a única coisa que Emmanuel pediu para Chico no primeiro encontro? Ele não pediu: Chico, ame, ame, ame. Não. Emmanuel, espírito de alta envergadura, diz: disciplina, disciplina, disciplina. Pergunto a todos que nos escutam nesse momento: como está a nossa disciplina na vida? No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais vêm nos colocar que as preces normais provém do termo norma, normativa, que quer dizer lei. Então as preces normais, Érica, que os espíritos nos informam, são aquelas ao acordar e antes de dormir. Essas são as normais. Pergunto a vocês, como estamos nós nessas preces normais? Estamos conseguindo fazer uma boa prece ao acordar e antes de dormir? Não estou nem falando das outras, estou falando só dessas duas. Será que a gente acorda de manhã de qualquer jeito, quem tem filho, dá café da manhã para a filha, bota para a escola e depois sai correndo para o trabalho? E quando chega do trabalho, vai pôr a cabeça no travesseiro, diz Pai Nosso, e depois cai em ronco? Ora, Ciro, mas o que isso tem a ver com o processo de educação moral? Porque a prece é tudo em nossas vidas, meus irmãos. A prece e comunhão é estar junto de Jesus de uma forma mais íntima e dos nossos anjos e guias protetores. Que é nesse momento que nós vamos receber os nossos maiores tratamentos. E essas são as normais. Aquela que deve ser lei para todo aquele que é candidato a ser espírita. Sem contar as durante o dia, quando eu me estresso no trabalho, com o companheiro de trabalho, ou na repartição pública, ou o professor se estressa com o aluno, se retira, diz que vai ao banheiro, vai tomar um copo d'água e faz a conexão, porque a prece não necessita ritualismo, não vem nos suscitar misticismo. É a comunhão, é o pensamento. E nós devemos buscar estar em comunhão com a boa espiritualidade o tempo todo. Ou será que nós somente somos espíritas domingo às 18 horas da tarde, quando viemos para o CETJ? Até onde me consta, não existe um botão de liga
e desliga ser espírita. Ainda mais quem tem mediunidade ostensiva que sabe. Tem um botão que liga a mediunidade, outro que liga e outro que desliga a mediunidade. Não tem, não existe. Então nós temos que procurar ter essa vivência cristã o tempo todo. E infelizmente na nossa sociedade, se você diz que segue uma religião, ainda mais a juventude hoje diz, isso passou, né? Isso aí ficou demodé, ficou para trás. Não, hoje a onda é outra. Hoje a onda é tecnologia, é Facebook, é WhatsApp, é o Insta, é ser youtuber. Gostar de Jesus ficou demodé. Ser religioso ficou demodé. Nossa, mas você não bebe porque você segue o espiritismo? Sim, eu não bebo porque eu sigo o espiritismo. Nós, enquanto espíritas, precisamos estar na sociedade para testemunhar e fazer o papel a que nos cabe. Fazer o papel a que nos cabe. Jesus já vem nos alertar, dizendo: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, quando eu penso em furar uma simples fila de banco, que eu chego e entrego os meus pagamentos para alguém que está lá na frente da fila, eu estou sendo corrupto, iguaizinhos àqueles que a gente reclama que estão governando o nosso país e o nosso estado. Nós somos aquilo que nós plantamos. Se hoje está assim, nós plantamos isso. Nós temos que ter a concepção exata da lei de causa e efeito, uma das 10 leis morais que está lá no Livro dos Espíritos. Se a situação chegou do jeito que chegou, é porque nós permitimos isso. E o espírita, que eu particularmente, eu só posso falar de espiritismo, gente, porque eu nasci dentro do espiritismo, eu não conheço outra doutrina para falar de outra doutrina. Mas nós espíritas ainda ficamos muito assim, não, mas a espiritualidade vai prover por isso aí. Não, deixa que a espiritualidade vai dar um jeito nisso aí. E a nossa parte, aquilo que nos cabe? Aí quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, está escrito o quê? Que o mal é ousado e o bem é tímido. Será que nós estamos sendo tímidos na sociedade? Hoje a gente, entre nós, não podemos expor uma opinião um com o outro. A gente fala sobre tanto de intolerância religiosa, mas hoje impera dentro do nosso movimento um outro tipo de intolerância, chamada intolerância intelectual. Quando você pensa diferente de mim, não, você não presta, eu não gosto de você. Eu gosto daquele porque pensa igual a mim. Isso não sou eu que estou dizendo. Os espíritos vêm trazer-nos esses alertas no livro Perturbações Espirituais, do mentor Manuel Filomeno de Miranda, um dos guias do médium Divaldo Pereira Franco. E eu sei que aqui eu preciso falar o nome dos livros pausadamente, porque o pessoal da internet, todo mundo pergunta depois. Então o título do livro é Perturbações Espirituais. E nós precisamos estar atentos a isso. Hoje a moda no movimento espírita é dizer que Allan Kardec está desatualizado. Passou. Como, meus irmãos? Como nos ensina o doutor Andrei Moreira, creio que aqui a grande maioria o conheça da Fraternidade Sem Fronteiras, ele vem nos dizer, em uma de suas belíssimas oratórias, que Allan Kardec ainda é um grande incompreendido do movimento espírita. Herculano Pires, no ano de 1974, vem lançar um livro chamado Curso Dinâmico de Espiritismo. Embaixo, no subtítulo, O Grande Desconhecido. Então, o espiritismo, a moral espírita, ainda é um grande desconhecido para nós. Allan Kardec foi um grande pedagogo. A gente não pode esquecer a figura de Allan Kardec dentro da educação como pedagogo. Foi educado e preparado para a sua missão por ninguém menos que Pestalozzi.
Se recordarmos aí na reforma do ensino médio, a todo tempo Pestalozzi estava sendo citado. Então olha a importância, tanto de Pestalozzi quanto de Kardec para a humanidade. O professor Rivail, que era o seu nome comum, lançou diversas obras de caráter educacional francês. Durante 19 anos após o seu desenlace, a gramática mais atualizada que a França tinha era do professor Rivail. Então olha a importância que esse homem dava à educação. Porque a educação de Pestalozzi, do Instituto de Yverdon, não tinha muita coisa que ver com o tipo de ensino que a gente tem hoje aqui. Quem é pedagogo aqui, por favor, levante a mão. Quem fez a faculdade de pedagogia. Só temos uma companheira lá atrás. Duas. Vão lembrar que se falou muito de Pestalozzi lá na época. Se falou muito de Pestalozzi lá na época da faculdade de vocês. E graças a Deus hoje o nome de Pestalozzi retornou. E Pestalozzi é citado como missionário no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, anos depois, o nome de Pestalozzi vem ressurgir numa discussão de reforma do ensino médio. Olha que glória isso é para o Espiritismo. Coisa que o Espiritismo já falava e já proferia lá atrás. Então, olha as comprovações científicas espíritas. Como ainda duvidar, meus irmãos, de todas as 10 leis morais de O Livro dos Espíritos? Deus é perfeito? Todo mundo concorda aqui que Deus é perfeito? Então, as suas leis não podem ser imperfeitas, porque para ser criado algo imperfeito, esse ser deveria ser imperfeito. Se Deus é perfeito, o conjunto de todas as suas leis são perfeitas. Todas aquelas 10 de O Livro dos Espíritos, lei de adoração, lei do progresso, causa e efeito, e todas as outras. E no nosso processo de educação moral espírita, temos que conhecer profundamente o Livro dos Espíritos. Os espíritas não conhecem o Livro dos Espíritos. Como diz nosso querido Raul Teixeira, que esteve aqui na semana passada, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, tenho certeza que foi muito gratificante. Ele veio nos dizer o seguinte, em uma de suas grandes oratórias, que o espírita só conhece espiritismo de ler o Evangelho em casa, pedacinho, aleatoriamente durante o culto do Evangelho no lar. Isso não é ser espírita. Allan Kardec, no texto Projeto 1868, do livro Obras Póstumas, ele vem nos dizer do grande problema que já naquela época era a falta de unicidade dos conhecimentos do Espiritismo. Já naquela época. E ele vem nos dizer que não cabe mais, que já naquela época não cabia mais interpretação ao Espiritismo. Cabe compreendê-lo tal qual ele o foi codificado. Então não tem aquela história, ah não, eu leio, eu entendo de um jeito, o outro companheiro lê e entende de outro jeito, está tudo certo. Não, a gente tem que sentar e chegar no consenso. Essa é uma das maiores experiências divinas, meus irmãos. É a diversidade de pensamento. E conseguirmos juntos chegarmos a um denominador comum. Imaginemos se todos aqui gostássemos de cinza. Ia vir todo mundo vestido de cinza hoje para a reunião pública? As paredes iam estar pintadas de cinza? O teto seria cinza? Então, uma das grandes experiências divinas é a diversidade. É essa diversidade de pensamentos. Mas ali nós temos um corpo fechado, que não é aberto a interpretações. Já diz Allan Kardec, texto, projeto 1868 do livro Obras Póstumas. Vale a pena chegar em casa e dar uma conferida nesse texto. E nesse mesmo livro, chamado Obras Póstumas, por falar nisso, quem aqui já leu Obras Póstumas? Levanta a mão, por favor. Obras Póstumas é um livro de Allan Kardec. Está entre os 2 subsidiários ao lado de o que é o Espiritismo. Muito importante de ser lido e conhecido. Então, ele vem nos dizer
nos comentários referente à comunicação do espírito Clélia do Pantier, no título As Expiações Coletivas, ele vem dizer o seguinte, que a crença do espiritismo se baseia no aperfeiçoamento da sua educação intelectual e moral. Então, aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto dentro do espiritismo, se eu não pôr em prática, ela não vale de muita coisa. Eu vou ser apenas um papagaio de pirata repetindo as coisas, sem vivenciar. E daí, quando chegar o momento tortuoso, o momento da doença, o que acontece? Eu caio. O espiritismo já não nos serve mais. E isso precisa servir de um grande alerta para nós, meus irmãos. Divaldo Pereira Franco, num dos seus últimos seminários na cidade de Vitória da Conquista, está lá no YouTube, quem quiser vai lá e digita, Seminário Divaldo Pereira Franco depois da morte. Ele vem dizer para nós que em torno de 60% das comunicações mediúnicas nas instituições espíritas estão sendo comunicações anímicas. Animismo quer dizer da própria alma do médium. Não é que isso seja ruim, não é que isso seja negativo. Mas esse índice está muito alto, por quê? Porque não estamos sabendo educar a nossa moral para educar a mediunidade. Então a gente acaba usando a reunião mediúnica como um consultório psicológico, como um consultório psiquiátrico. Como terapia. Não, eu estou indo para a reunião mediúnica para me tratar. Obviamente que há, de fato, o tratamento, mas é um tratamento indireto. Você está indo para uma reunião mediúnica trabalhar para Jesus. E atender outros irmãos que sofrem mais do que você. Irmãos desencarnados. Que sofrem mais do que nós. Naquele momento. Então a gente precisa estar muito atento a todas essas informações. Às vezes pode nos parecer muitas informações. Ai, Ciro, mas são 5 livros? É possível. Dona Ivone Pereira do Amaral, ela lia os 5 livros da codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, todo ano. Ela pegava e repartia em páginas, somava, via quanto dava, dividia. E lia isso, né? Dividia por 365 dias do ano e lia a codificação completa, todo ano. E foi Dona Ivone do Amaral Pereira. Foi qualquer um. Ela venceu. É possível seguir o Cristo. E eu estou falando de Dona Ivone do Amaral Pereira porque durante mais de 60 anos de sua jornada, ela passou por depressão, ela tinha depressão crônica. Porque Dona Ivone do Amaral Pereira tinha tido mais de 4 encarnações como suicida. Isso não significa dizer que quem tem depressão crônica foi suicida, gente, tá? Nós estamos nos utilizando do caso de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela teve mais de 4 encarnações como suicida seguidas. Então ela vem para tentar galgar passos um pouco maiores, ela vem com a mediunidade e vem dar voz a esses suicidas nas reuniões mediúnicas, nos livros. E ela, com todo o sofrimento, ela conseguiu vencer. Se ela conseguiu vencer a depressão crônica, nós também podemos. Nós também podemos. Deus é um Pai tão misericordioso, meus irmãos. Tão misericordioso, mas tão misericordioso, que para cada um de nós, nesse momento, a gente não está vendo, não. Mas o nosso anjo de guarda está atrás da gente. E isso é uma coisa inconteste, porque todas as religiões dizem que nós temos, a grande maioria delas, dizem que nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor, um caboclo, um santo daimon. Só o nome que muda. Mas são espíritos que estão aqui dizendo, vá,
Você vai conseguir. E a gente tapa os nossos ouvidos. Tapamos os nossos ouvidos para eles. E não os ouvimos. Porque a gente não ora e não faz prece. A gente precisa ter isso conosco. Santo Agostinho, na questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, por isso que nós aqui falamos primeiro da prece, normal. Como é que está essa? Sendo que Santo Agostinho ainda vai fazer uma proposta para a gente mais profunda na questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Primeiro, Allan Kardec pergunta o que fazer para se tornar um homem de bem, e ele responde simplesmente, como já disse um grande sábio da humanidade, conhece-te a ti mesmo. Essa é a proposta. Então Kardec se aprofunda e na 919A, Santo Agostinho vem e responde, fazei o que eu fiz enquanto estava na terra. Antes de dormir, todos os dias, em torno de meia hora, eu sentava para ver o que eu tinha feito de bom hoje. O que eu tinha feito de ruim? O que eu poderia fazer no dia seguinte para melhorar o que eu fiz hoje? Para reparar os meus erros? Ou o que eu não fiz hoje que eu gostaria de fazer amanhã? A gente está com essa dificuldade de nos olhar para nós mesmos. Nós estamos com os nossos olhares muito fixos na tela do telefone. Já são dados estatísticos mais de 6 horas por dia. Nossos olhos ficam vidrados nas telas. Naquelas letrinhas miudinhas, péssimas para digitar. E a gente não consegue parar meia hora para refletir sobre a nossa vida. E daí nós vamos ter o triste resultado que nós temos. Mais de 365 milhões de pessoas passam por transtornos psicopatológicos. Depressão. Isso quer dizer, meus irmãos, 1/4 da população mundial, 25%. Possivelmente, 25% de nós que estamos aqui hoje, estamos passando por depressão e podemos nem saber que estamos passando por depressão. E devido a isso, a grande taxa, o grande aumento da quantidade de suicídios, e infelizmente esse é um dado muito triste, mas que as verdades precisam ser ditas e que precisamos muitas das vezes lavar essas roupas sujas. Hoje, por números amostrais, na faixa de 15 a 35 anos, quem mais tem se suicidado é o Brasil. Brasil é campeão mundial de suicídio na faixa dos 15 aos 35 anos. Então eu estou perguntando para aqueles de mais idade, como que nós estamos educando os nossos jovens? Como que está sendo o processo de educação com os nossos jovens? Será que a gente está deixando que a tecnologia cuide dele? Que a tecnologia eduque, ensine o que um pai e uma mãe que tem missão, porque ser pai ou ser mãe é missão, está lá em O Livro dos Espíritos. E o que nós temos assistido, inclusive de pais espíritas, trabalha-se o dia todo e bota o filhinho já de 3 ou 4 anos no curso de inglês, numa natação e numa escola de tempo integral. Então a criança já só vai chegar em casa lá para as 7 horas da noite. O pai cansado, a mãe cansada. Ao invés de sentarem junto com o filho para terem uma vivência harmoniosa, o que acontece? Bota a criança na frente da TV assistindo Peppa Pig. Ou bota na frente da tela do celular assistindo Peppa Pig, ou alimentando o Paul. Não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? Então a gente tem que parar para compreender que tem algo errado no meio desse caminho. Tem algum equívoco no meio desse caminho que a gente não está conseguindo consertar. A gente precisa começar a consertar isso urgentemente. Nós temos feito o possível e o impossível para divulgar o movimento de juventude. Nós vamos ter aí agora, 18, 19 e 20 de novembro. Corram e se inscrevam. O 4º Congresso de Juventudes Espíritas do Estado do Rio de Janeiro.
Vamos incentivar os nossos jovens a irem de 15 a 26 anos e os seus evangelizadores também. As inscrições estão lá no site do CERJ. Porque a gente precisa começar a parar essas arestas. Ah, Ciro, mas o espiritismo dobrou de tamanho de 2000 para 2010. Dobrou? Dobrou. Teve um aumento de 70%. De acordo com o IBGE. No nosso estado, de fato, dobrou. Foi mais de 100% de aumento. Só que nós percebemos que grande parte dos espíritas estão, inclusive, se tornando espíritas por modismo. Porque é chique ser espírita agora. Antigamente era chique ser católico, se dizia católico sem frequentar. Agora é chique se dizer que é espírita sem frequentar também. Ah, não, eu sou simpatizante do espiritismo. Não, quem faz meia coisa é a mesma coisa que não fazer nada. Isso está virando moda. E a gente precisa estar muito atento a essas questões. Na questão 927 do Livro dos Espíritos, em comentários à comunicação e à resposta do Espírito de Fenelon, Allan Kardec comenta o seguinte, que se a educação ela for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Então a gente precisa compreender o processo de educação para conseguirmos desvendar essa chave moral. Como? Colocando cursos na Casa Espírita, de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que estuda as 5 obras em conjunto, colocando grupo de juventude, colocando grupos de evangelização infanto, juvenil, de paz, o Grita, que funciona hoje. Precisamos fazer isso. A gente não pode mais ficar aqui, nas nossas zonas de conforto. Nós precisamos dar um salto. Ai, Ciro, mas domingo eu gosto tanto de tirar um soninho até mais tarde. Pois é, né? Chico Xavier não dormia. Narra-nos Haroldo Dutra, em conversa com alguns confrades de Chico Xavier, que Chico Xavier começava muitas das vezes, porque ele tinha o seu trabalho, né, do governo de segunda a sexta-feira. Então chegava, e de madrugada ele psicografava. Chegava no sábado de manhã, era aquela romaria, ele começava então os atendimentos e as psicografias às 6 horas da manhã. E ele lá tinha, né, o pessoal de sustentação e apoio. Quando dava 6, 7 horas da noite, já tinha gente tombando para o lado de sono, de cansaço, de fome. Chico estava lá, na psicografia, mandando carta para as mães. Quando dava 7, 8 horas da noite, tinha gente que não aguentava e levantava. Ficavam poucos médios de sustentação e varava a noite adentro. Quando dava 5 horas da manhã, Chico Xavier, então, encerrava a sessão e convidava alguns desses confrades a, vamos lá em casa tomar um cafezinho? Que horas que esse homem dormia? E a gente às vezes reclama porque no domingo eu não consigo dormir até as 8, até as 9 horas da manhã. Ai, mas tem seminário no Trabalhador de Jesus, eu vou ter que chegar lá. Não, domingo é o dia da família. Meus irmãos, sinto muito informar, quem não sabia, fique sabendo agora. Dia da família é todo dia. Não é só domingo, não. Ai, Ciro, mas eu gosto de almoçar com a minha família no domingo. Por que não faz um jantar no sábado à noite? Ah, Ciro, porque aí sábado é a hora da balada. A gente precisa flexibilizar. A gente precisa flexibilizar. Durante a semana, por que não? Durante a semana, à noite, um dia que esteja disponível. Nós precisamos começar a encontrar esses miasmas sociais. Porque o Espiritismo não pode se eximir da sociedade, de viver em sociedade, porque Jesus viveu em sociedade. Jesus contextualizava os seus ensinamentos como? Através de parábolas. Ele ia para a sociedade e contava o dia a dia daquela sociedade, né? Conforme aquele povo entendia. Então, ele falava do quê? Da agropecuária, da pesca, do joio, do trigo, da pedra, dos denários, porque era isso que o povo conhecia. Então também não adianta eu, na sociedade, eu ir lá e tudo, reencarnação, reencarnação, reencarnação. Não, porque
tem pessoas que realmente não compreendem a reencarnação ainda. Mas vamos tentar buscar os nossos pontos em comuns? Vamos tentar achar. Eu estou falando isso porque no seio familiar é normal que um tenha uma doutrina, o outro tenha outra doutrina. Vamos buscar mais os nossos pontos em comuns, ao invés de encontrar tanto as nossas diferenças. E no termo obras póstumas, de título Credo Espírita, logo no preâmbulo, para encerrar as nossas reflexões da noite, Allan Kardec vem dizer para nós que será pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Como que está a nossa educação no dia a dia? Com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com um companheiro na casa espírita, comigo mesmo. Como está? Será que eu estou me melindrando por qualquer coisa? Ah, não, mas a casa espírita está funcionando de um jeito que não me agrada. Busque outra tarefa dentro da mesma casa espírita. Está com dificuldade com o companheiro, chama para conversar. Qual é o problema nisso? Os grandes espíritos de luz dialogam horas a fio, a fim de chegarem no denominador comum. Está lá, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael, muitas das vezes aflito, Jesus acalmando, abrandando o coração dele. Óbvio, estamos aqui falando, né, em termos mais sorrateiros. O livro é um livro muito extenso. Mas eles também dialogam. Por que a gente se exime do diálogo? Da conversa que flui, que frutifica, a conversa que constrói, sem a maledicência no coração. Porque às vezes eu quero impor o meu ponto de vista, mas eu esqueço que é somente a vista de um ponto. Imaginemos se alguém olha trabalhadores de Jesus de frente, de lá para cá, e outro que olhe da outra rua, de lá para cá. Os dois vão estar vendo os trabalhadores de Jesus, mas cada um de um ângulo diferente. Então é assim que a gente constrói. Com diálogo, moral, conhecimento daquilo que está sendo dito. Não é eu querer sair dizendo e colocando as coisas de qualquer jeito, não. Tem que estudar primeiro. Allan Kardec falou aqui. Estuda, se instrui. Controla a sua moral. Moral retilínea. E depois, sim, vá opinar. Vá procurar melhorar o meio em que você vive, melhorar a casa espírita, as tarefas, as atividades, o que quer que seja. E pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe sempre, que possa colocar em nós o verdadeiro amor, o real amor, remover de nós o milindre, que ainda é o câncer, é a maior chaga do movimento espírita, ainda é o milindre. Ninguém pode falar nada para o outro, que o outro já se magoa. Às vezes é uma arrumação diferente de cadeira, o outro já fica num estado de frenesi. Ah, mas você está tirando a arrumação que eu fiz. Não, irmão, a intenção não é essa. Coisa tão pequena. Quando nós temos uma eternidade de problemas ainda para frente. E estamos nos preocupando com as coisas pequenas. Jesus, quando falou para toda a humanidade. Os ensinamentos do Cristo serão eternos e não serão modificados jamais, porque Ele veio nos mostrar as leis divinas, e as leis divinas são imutáveis. Muita paz, meus irmãos.